Toda a gente conhece esta imagem extremamente popular do boneco das Caldas da Rainha, este Zé Povinho em cerâmica, rubicundo, que faz um manguito e diz: toma. No entanto, pouca gente conhece a história do Zé Povinho, de que se comemora agora o centenário, aliás, com atraso de um ano, graças a uma exposição realizada no Centro de Artes Plásticas do Palácio dos Corucheus, em Lisboa. Pouca gente conhece igualmente a vida e a obra do criador do Zé Povinho, o caricaturista Rafael Bordal Pinheiro. Foi um caricaturista da pena, Ramalho Ortigão, o autor das Farpas, caricaturado pelo romancista Eça de Queiroz e pelo próprio Rafael Bordal Pinheiro, quem o descobriu no Salão Artístico de 1872. Evocando o seu Zé Povinho, Ramalho Ortigão apresenta-o da seguinte maneira nas Farpas. Bordal Pinheiro teve de inventar arbitrariamente para seu uso a personagem simbólica do Zé Povinho, porque na iconografia nacional não existia a imagem sintética correspondente à que exprime o cidadão Jonathan, nos Estados Unidos, ou John Bull, na Grã-Bretanha. Zé Povinho é, na obra de Bordal Pinheiro, uma espécie de polichinelo da antiga comédia de títeres, encarregado de arrecadar as sovas que Pierrot e Arlequim não cessam de lhe aplicar. Zé Povinho já não é a massa inerte, passiva e amorfa. É um instrumento consideravelmente aperfeiçoado e enobrecido na produção do trabalho, mas não é ainda o que pensa, o que decide e o que resolve, mais ou menos subsidiariamente, as questões relativas à marcha social. Mas quando Rafael Bordal Pinheiro criou a figura de Zé Povinho, já começara a sua obra de caricaturista há 5 anos. O artista nasceu em Lisboa em 1846. Adolescente, deve ter sentido o tédio e o caráter mundano e materialista dessa Lisboa da segunda metade do século que Eça de Queiroz, nas prosas bárbaras, admiravelmente evoca. Lisboa é serena, imperturbável, silenciosa. Quer a sua inviolabilidade, evita as feridas terríveis. Tem sensatez, prudência, medo. Sente-se abundante, gorda, coberta de luz. Sente-se protegida, livre, caiada e fresca. Paris, Londres, Nova Iorque, Berlim suam e trabalham em espírito. Ela não tem que semear, por isso ressona ao sol. Em Lisboa a vida é lenta. Há escassez de vida, um frio senso prático. Esta Lisboa de que fala essa é a Lisboa da regeneração e de António Maria Fontes Pereira de Melo, o homem dos 7 instrumentos, tal como o caricatura Rafael Bordal Pinheiro. Fontes Pereira de Melo, que instalando-se no poder longos anos, manda construir o caminho de ferro, pontes, estradas, impulsiona o ensino técnico e lança o país nas garras do capitalismo francês, inglês e alemão. Rafael Bordal Pinheiro herdou a vocação de seu pai, que era pintor amador da época romântica e funcionário público. Mas apesar de ter passado pela Academia de Belas Artes e de ter frequentado o curso superior de letras, sentia-se sobretudo atraído pelo teatro, tendo atuado como amador em pequenas salas de bairro. Isso explica, aliás, o sentido nitidamente cênico da maioria das suas composições caricaturais desde o princípio, isto é, desde 1870 e sobretudo durante a época áurea da criação do Zé Povinho. O primeiro Zé Povinho data de 12 de junho de 1875. É uma caricatura publicada no número 5 de A Lanterna Mágica, revista ilustrada dos acontecimentos da semana, e representa seu Zé Povinho de calças remendadas, botas rotas, ar aparvalhado, interdito, dando uma moeda para a cera de Santo António, título do desenho. Note-se que no altar de Santo António está Santo António Maria Fontes Pereira de Melo, chefe do governo regenerador, tendo ao colo como menino Jesus o rei Dom Luís. O homem que pede esmola é o ministro da Fazenda, António de Serpa, e o que vigia ao lado do altar é o barão do Rio Zézer, o homem do chicote, comandante da Guarda Municipal. No ar, voltejam moscas que representam ministros e políticos arrivistas.
Desde a sua criação, Zé Povinho surge, portanto, como um pobre diabo ignorante, ingênuo ou cheio de esperteza saloia, explorado, vergado sob o peso de um poder político abstrato, representado por uma albarda. Por preguiça, inocência ou ignorância, Zé Povinho passa a vida a dormir, carregando com reis ou com ratos que o roem. E quando acorda, é para sofrer toda a espécie de vexames e de pressões económicas e políticas. Zé Povinho é, antes de mais, o rústico, o labrego, o homem do campo perdido e pasmado no rebuliço da cidade. Nessa cidade em que sofre as torturas da industrialização fontista. Ele sonha em cultivar a sua horta e em guardar preciosamente os frutos do seu trabalho, longe da cobiça alheia. Mas a história obriga-o a agir. E Rafael Bordal Pinheiro evoca-o assim, sujeito aos ventos da história, sucessivamente deitado, levantado, deitado, de 1807 a 1903. Doente, devido a tanta fadiga inútil, Zé Povinho torna-se um pusilânime e hesita. Hesita perante a tentação da Revolução Republicana, a qual pretende curá-lo de todos os males, sobretudo dos males da Constituição. A liberdade, personificada pela República, é mais uma visão do que uma realidade. Uma visão que o faz, por vezes, ter consciência da sua falta de amor à pátria. Entretanto, mais fácil, há a ilusão da festa e das mulheres. Zé Povinho gosta, sobretudo, das touradas e das espanholas. Ao longo da sua atribulada existência, Zé Povinho passa por várias metamorfoses. Por exemplo, veste-se de inglês para agradar ao rei Eduardo VII. Ou de espanhol para agradar a Afonso XIII. A nostalgia da vida rural persiste para lá destas metamorfoses de subserviência e de sobrevivência. E vemo-lo então, em pleno Rossio, fin de siècle, esperar sentado nas pedras, paciente, que as novas árvores cresçam. Essa nostalgia não o impede de, já mais velho, de barba encanecida, sonhar em 1904 com a aeronáutica maravilha da época. Nesta altura, ele está já no fim da vida, dado que o seu criador morre em 1905. A última fase da vida de Zé Povinho é a expressão da grande crise económica e política que se agrava sobretudo a partir do ultimátum inglês de 1890 e do saque das nossas colónias por alemães e ingleses. O Zé Povinho torna-se um velho e um inválido. O tom predominante das caricaturas de Bordal Pinheiro é agora mais tragicamente grotesco e mesmo visionário. Zé Povinho é vítima de um tremor de terra. Zé Povinho é sugado por vampiros, polícias e jesuítas. Zé Povinho é carregado de impostos e fica nu. O espectro da fome surge constantemente e toma as mais variadas formas, conforme as figuras políticas visadas pelo caricaturista. Zé Povinho entra numa verdadeira dança macabra ao começar o século XX. É, como diz a legenda de um desenho de julho de 1901, a dança do Zé Povinho dos professores de instrução primária, dos viticultores. A revolta republicana de 31 de janeiro de 1891 no Porto não tinha passado, como diz Essa de Queiroz, de um furúnculo revolucionário. E Zé Povinho, abafado à revolta, tem medo e só pensa na folia do carnaval. Nos últimos anos de vida, Bordal Pinheiro evolui. O seu estilo torna-se mais requintado por vezes, como por exemplo neste desenho publicado na revista Paródia em 26 de junho de 1901 e que acusa a influência da chamada Arte Nova. Ou então mais despojado, como nesta evocação da miséria nacional, desenho que data de abril de 1904. Em 1907, 2 anos depois da morte do artista, a revista Paródia é suspensa pela ditadura de João Franco. Nem o rei Dom Carlos, nem o ditador suportaram o ridículo da parábola do boi e da rã. Mas o servil e bonacheirão Zé Povinho não morre e torna-se muito menos servil e bonacheirão. Primeiro em Paris, onde ressurge, na capa de L'Assiette au beurre,
ressuscitado por Leal da Câmara, republicano exilado que assim invoca a tão desejada vitória da Revolução Republicana em Portugal, a 5 de outubro de 1910. Outras ressurreições de Zé Povinho depois da morte do seu criador. Já em plena República, Zé Povinho surge como vítima de maningâncias políticas que o ignoram como cidadão, que o oprimem e o destroem. Dir-se-ia o Zé Povinho do tempo da monarquia. É caso para perguntar se o Zé Povinho revolucionário, o da capa de L'Assiette au Beurre, chegou a existir ou se só existiu no exílio. Mais tarde, já durante a ditadura de Salazar, ressurge no Sempre Fixe. É frequentemente vítima da censura. Mas persiste obstinadamente na sua ilusão de liberdade e de melhor vida. Ilusão mais do que procura ou luta. Enfim, recentemente, depois do 25 de abril de 1974, Zé Povinho torna-se mais ambíguo, por vezes deteriorado. E embora pretenda ser alegoria do povo com maiúscula, deixando de ser um pobre diabo, é na realidade explorado por tendências políticas antagónicas cujos ideais raramente são grandiosos. Mas o que persiste do Zé Povinho como mitologia popular, da albarda ao manguito, é ainda um valor da nossa cultura oitocentista que estudiosos como o professor José Augusto França, autor de um importante livro sobre o tema, souberam aprofundar. A completar a nossa emissão, um depoimento do professor José Augusto França. Zé Povinho fez 100 anos em 1975 e toda a gente, ou muita gente, fala dele hoje em dia. Também é verdade que durante muitos e muitos anos de Zé Povinho não se falava, ou melhor dizendo, de Zé Povinho não podia falar. Mas ele falou tanto e tanto, desde 1875 até 1925, 26 exatamente, que deixou uma imagem perfeita daquilo que ele pretendia ser, daquilo que ele era realmente, uma interpretação ou uma maneira de assumir fraquezas e forças do povo português, ou melhor dizendo, e mais certamente, do povo lisboeta. Isto é, de um povo que não era peixe nem carne, que não era exatamente cidade, que não era já campo, e que via nesta franja em que a cidade de Lisboa, e que a capital de Portugal durante muitos e muitos anos viveu, da qual talvez tenha saído agora, não para melhorar exatamente, mas por vícios de consumo. A verdade é que essa figura meio rural, meio urbana, com a sua barba a passa-piolho, a sua jaleca, o seu chapéu breguês, mas vivendo sempre dentro da cidade e nos corredores da política, ou do terreiro de passo, como se dizia então, e então era toda a longa época do rotativismo político, dos dois partidos monárquicos que se revezavam no poder, e depois, ainda, quando veio a República, em 1910, de todas as lutas partidárias também, até que tudo isso acabou. Zé Povinho meteu a fala no bucho, foram raríssimas entre 26 e 74 as suas aparições, ou quando elas se davam muito discretas, muito apagadas, sem grandes complicações, e de repente, depois de 74, novos caricaturistas se puseram a falar de Zé Povinho, o João Abel Manta, outros também, e vimos-lo de novo comentando, de novo protestando, de novo rindo-se, e rindo-se bastante, e muitas vezes com razão, dos novos políticos que apareceram na dança. Uma dança em que ele andou metido, anos e anos, como vos disse, e que, sobretudo, enfocavam o célebre Fontes Pereira de Melo. Ele nasceu na altura em que Fontes Pereira de Melo estava numa oposição que se ia transformar por subida ao poder, em 1875, e a primeira imagem de Zé Povinho que nos surge é Zé Povinho a quem pedem de esmola para o Santo António, e o Santo António não é outro senão António Maria Fontes Pereira de Melo. António Maria, como sabem, é o título do mais célebre dos jornais de Rafael Bordal Pinheiro, porque eu não tinha dito, mas sabem tão bem como eu, que foi Rafael Bordal Pinheiro que criou o Zé Povinho e que dele fez uma espécie de alter ego, uma espécie de agente expressivo daquilo que ele queria dizer, daquilo que ele próprio pensava
da vida política portuguesa, da vida artística, da vida literária, da vida mundana, da vida teatral, muito da ópera, muito da música, enfim, tudo aquilo que fazia os fins do romantismo nacional no quarto final do século XIX. Ravel Bordal Pinheiro era isso mesmo, um grande comentador da vida portuguesa, da sociedade portuguesa, que não se pode de todo em todo entender sem certas leituras, naturalmente, o Essa de Queiroz e outros, mas também, e quase que diria principalmente, sem o folhear cuidadoso e repetido de milhares de páginas que Ravel Bordal Pinheiro publicou nesse jornal do António Maria, nos Pontos dos Is e, finalmente, na Paródia, que foi o último que deu à estampa, morrendo em 1905, e o jornal acabou logo em 1906, graças à intervenção de um outro ditador chamado João Franco. Vítima de um ditador, mais tarde de outro seria vítima também, e pelo meio ele foi um pouco pau para toda a obra, e vemos na boca de monárquicos servir para caricaturar um Afonso Costa, vemos na boca de republicanos servir para dar vivas à República ou para protestar já contra a censura, e é o caso do melhor dos caricaturistas que depois de Ravel Bordal Pinheiro nele pegou, e foi Francisco Valença. Tudo isto e muito mais coisas se podem ver neste momento numa exposição que possivelmente já viram e que foi muito importante, realizada pela Câmara Municipal de Lisboa. Eu tive o gosto de a propor há 2 anos, quando pela Câmara andava, e finalmente ela foi realizada, e muito bem. É uma exposição extremamente importante, extremamente informativa da mentalidade portuguesa, da mentalidade lisboeta, nestes anos que passaram, documento após documento, documentos do próprio Rafael Bordal, desenhador, homem de cerâmica, conhecem a fábrica de cerâmica nas Caldas, em que Zé Povinho aparece, às vezes com o seu gesto muito peculiar e muito merecido pela sociedade portuguesa, e para não vos esconder nada, o gesto chama-se o manguito, que assim celebrizado ficou. A exposição vai mais longe, uma sala é sobre o Ravel Bordal Pinheiro, desenhador, a outra sala é sobre os desenhadores que depois deles vieram, e aí é que muitas surpresas nos vêm, e uma análise se nos permite de ver a liberdade ou a não liberdade com que Zé Povinho agiu e existiu. Nos tempos que vão correndo, depois do 25 de Abril, essa liberdade escancarou-se, Zé Povinho reapareceu, e em título de revista, em cartaz de partido político, como neste momento se vê em Lisboa, aconselhando não sei bem o quê, ou nas estampas de jornais, alguns mais avançados do que outros mais reacionários do que outros, o Zé Povinho vai dizendo aquilo que querem que ele diga. E sempre assim aconteceu ao Zé Povinho. Ele sempre foi dizendo aquilo que queriam que ele dissesse. Com o Ravel Bordal Pinheiro, aquilo que ele disse era com certeza muito justo, muito aplicado e muito, extremamente sério, e o seu comentário Risonho Embora é uma das peças mais sérias que se exprimiram literariamente e artisticamente na ponta final do romantismo português. Romântico que ele foi, e talvez a maior criação desse mesmo romantismo.
souberam aprofundar. A completar a nossa emissão, um depoimento do professor José Augusto França. Zé Povinho fez 100 anos em 1975 e toda a gente, ou muita gente, fala dele hoje em dia. Também é verdade que durante muitos e muitos anos de Zé Povinho não se falava, ou melhor dizendo, Zé Povinho não podia falar. Mas ele falou tanto e tanto, desde 1875 até 1925, 26 exatamente, que deixou uma imagem perfeita daquilo que ele pretendia ser, daquilo que ele era realmente, uma interpretação ou uma maneira de assumir fraquezas e forças do povo português, ou melhor dizendo, e mais certamente, do povo lisboeta. Isto é, de um povo que não era peixe nem carne, que não era exatamente cidade, que não era já campo, e que via nesta franja em que a cidade de Lisboa, que é a capital de Portugal, durante muitos e muitos anos viveu, da qual talvez tenha saído agora, não para melhorar exatamente, mas por vícios de consumo. A verdade é que essa figura meio rural, meio urbana, com a sua barba a passa-piolho, a sua jaleca, o seu chapéu breguês, mas vivendo sempre dentro da cidade e nos corredores da política, ou do terreiro de passo, como se dizia então, e então era toda a longa época do rotativismo político, dos dois partidos monárquicos que se revezavam no poder, e depois, ainda, quando veio a República, em 1910, de todas as lutas partidárias também, até que tudo isso acabou. Zé Povinho meteu a fala no bucho, foram raríssimas entre 26 e 74 as suas aparições, ou quando elas se davam muito discretas, muito apagadas, sem grandes complicações, e de repente, depois de 74, novos caricaturistas se puseram a falar de Zé Povinho, o João Abel Manta, outros também, e vimos-lo de novo comentando, de novo protestando, de novo rindo-se, e rindo-se bastante, e muitas vezes com razão, dos novos políticos que apareceram na dança. Uma dança em que ele andou metido, anos e anos, como vos disse, e que, sobretudo, enfocavam o célebre Fontes Pereira de Melo. Ele nasceu na altura em que Fontes Pereira de Melo estava numa oposição que se ia transformar por subida ao poder, em 1875, e a primeira imagem de Zé Povinho que nos surge é Zé Povinho a quem pedem esmola para o Santo António, e o Santo António não é outro senão António Maria Fontes Pereira de Melo. António Maria, como sabem, é o título do mais célebre dos jornais de Rafael Bordal Pinheiro, porque, eu não tinha dito, mas sabem tão bem como eu, que foi Rafael Bordal Pinheiro que criou o Zé Povinho e que dele fez uma espécie de... Nos últimos anos de vida, Bordal Pinheiro evolui. O seu estilo torna-se mais requintado por vezes, como por exemplo neste desenho publicado na revista Paródia em 26 de junho de 1901 e que acusa a influência da chamada Arte Nova. Ou então mais despojado, como nesta evocação da miséria nacional, desenho que data de abril de 1904. Em 1907, 2 anos depois da morte do artista, a revista Paródia é suspensa pela ditadura de João Franco. Nem o rei Dom Carlos, nem o ditador suportaram o ridículo da parábola do boi e da rã. Mas o servil e bonacheirão Zé Povinho não morre. E torna-se muito menos servil e bonacheirão. Primeiro em Paris, onde ressurge, na capa de L'Assiette au Beurre, ressuscitado por Leal da Câmara, republicano exilado que assim invoca a tão desejada vitória da Revolução Republicana em Portugal, a 5 de outubro de 1910. Outras ressurreições de Zé Povinho depois da morte do seu criador. Já em plena República, Zé Povinho surge como vítima de maningâncias políticas que o ignoram como cidadão, que o oprimem e o distraem. Dir-se-ia o Zé Povinho do tempo da monarquia. É caso para perguntar se o Zé Povinho revolucionário, o da capa de L'Assiette au Beurre, chegou a existir ou se só existiu no exílio. Mais tarde, já durante a ditadura de Salazar, ressurge no Sempre Fixe. É frequentemente vítima da censura. Mas persiste obstinadamente na sua ilusão de liberdade e de melhor vida. Ilusão mais do que procura ou luta. Enfim, recentemente, depois do 25 de abril de 1974,
Zé Povinho torna-se mais ambíguo, por vezes deteriorado. E embora pretenda ser alegoria do povo com maiúscula, deixando de ser um pobre diabo, é na realidade explorado por tendências políticas antagónicas cujos ideais raramente são grandiosos. Mas o que persiste do Zé Povinho como mitologia popular, da albarda ao manguito, é ainda um valor da nossa cultura oitocentista que estudiosos como o professor José Augusto França, autor de um importante livro sobre o tema, souberam aprofundar. A completar a nossa emissão, um depoimento do professor José Augusto França. Zé Povinho fez 100 anos em 1975 e toda a gente, ou muita gente, fala dele hoje em dia. Também é verdade que durante muitos e muitos anos de Zé Povinho não se falava, ou melhor dizendo, Zé Povinho não podia falar. Mas ele falou tanto e tanto desde 1875. Já em plena República, Zé Povinho surge como vítima de maningâncias políticas que o ignoram como cidadão, que o oprimem e o destroem. Dir-se-ia o Zé Povinho do tempo da monarquia. É caso para perguntar se o Zé Povinho revolucionário, o da capa de L'Assiette au Beurre, chegou a existir ou se só existiu no exílio. Mais tarde, já durante a ditadura de Salazar, ressurge no Sempre Fixe. É frequentemente vítima da censura. Mas persiste obstinadamente na sua ilusão de liberdade e de melhor vida. Ilusão mais do que procura ou luta. Enfim, recentemente, depois do 25 de abril de 1974, Zé Povinho torna-se mais ambíguo, por vezes deteriorado. E embora pretenda ser alegoria do povo com maiúscula, deixando de ser um pobre diabo, é na realidade explorado por tendências políticas antagónicas cujos ideais raramente são grandiosos. Mas o que persiste do Zé Povinho como mitologia popular, da albarda ao manguito, é ainda um valor da nossa cultura oitocentista que estudiosos como o professor José Augusto França, autor de um importante livro sobre o tema, souberam aprofundar. A completar a nossa emissão, um depoimento do professor José Augusto França. Zé Povinho fez 100 anos em 1975 e toda a gente, ou muita gente, fala dele hoje em dia. Também é verdade que durante muitos e muitos anos de Zé Povinho não se falava, ou melhor dizendo, Zé Povinho não podia falar. Mas ele falou tanto e tanto desde 1875 até 1925, 26 exatamente, que deixou uma imagem perfeita daquilo que ele pretendia ser, daquilo que ele era realmente, uma interpretação ou uma maneira de assumir fraquezas e forças do povo português, ou melhor dizendo, e mais certamente, do povo lisboeta. Isto é, de um povo que não era peixe nem carne, que não era exatamente cidade, que não era já campo, e que via nesta franja em que a cidade de Lisboa, e que a capital de Portugal durante muitos e muitos anos viveu, da qual talvez tenha saído agora, não para melhorar exatamente, mas por vícios de consumo. A verdade é que essa figura meio rural, meio urbana, com a sua barba a passa-piolho, a sua jaleca, o seu chapéu breguês, mas vivendo sempre dentro da cidade e nos corredores da política, ou do terreiro de passo, como se dizia então, e então era toda a longa época do rotativismo político, dos dois partidos extremamente importantes, extremamente informativa da mentalidade portuguesa, da mentalidade lisboeta, nestes anos que passaram, documento após documento, documentos do próprio Rafael Bordal, desenhador, homem de cerâmica, conhecem a fábrica de cerâmica nas Caldas, em que Zé Povinho aparece, às vezes com o seu gesto muito peculiar e muito merecido pela sociedade portuguesa, e para não vos esconder nada, o gesto chama-se o manguito, que assim celebrizado ficou. A exposição vai mais longe, uma sala é sobre o Rafael Bordal Pinheiro, desenhador, a outra sala é sobre os desenhadores que depois deles vieram, e aí é que muitas surpresas nos vêm e uma análise se nos permite de ver a liberdade ou a não liberdade com que Zé Povinho agiu e existiu. Nos tempos que vão correndo, depois do 25 de Abril,
essa liberdade escancarou-se, Zé Povinho reapareceu e, em título de revista, em cartaz de partido político, como neste momento se vê em Lisboa, aconselhando não sei bem o quê, ou nas estampas de jornais, alguns mais avançados do que outros mais reacionários do que outros, o Zé Povinho vai dizendo aquilo que querem que ele diga. E sempre assim aconteceu ao Zé Povinho. Ele sempre foi dizendo aquilo que queriam que ele dissesse. Com Ravel Bordal Pinheiro, aquilo que ele disse era com certeza muito justo, muito aplicado e muito, extremamente sério, e o seu comentário Risonho Embora é uma das peças mais sérias que se exprimiram literariamente e artisticamente na ponta final do romantismo português. Romântico que ele foi e talvez a maior criação desse mesmo romantismo. Área da Revolução Republicana em Portugal, a 5 de outubro de 1910. Outras ressurreições de Zé Povinho depois da morte do seu criador. Já em plena República, Zé Povinho surge como vítima de maningâncias políticas que o ignoram como cidadão, que o oprimem e o destroem. Dir-se-ia o Zé Povinho do tempo da monarquia. É caso para perguntar se o Zé Povinho revolucionário, o da capa de L'Assiette au Beurre, chegou a existir ou se só existiu no exílio. Mais tarde, já durante a ditadura de Salazar, ressurge no Sempre Fixe. É frequentemente vítima da censura. Mas persiste obstinadamente na sua ilusão de liberdade e de melhor vida. Ilusão mais do que procura ou luta. Enfim, recentemente, depois do 25 de abril de 1974, Zé Povinho torna-se mais ambíguo, por vezes deteriorado. E embora pretenda ser alegoria do povo com maiúscula, deixando de ser um pobre diabo, é na realidade explorado por tendências políticas antagónicas cujos ideais raramente são grandiosos. Mas o que persiste do Zé Povinho como mitologia popular, da albarda ao manguito, é ainda um valor da nossa cultura oitocentista que estudiosos como o professor José Augusto França, autor de um importante livro sobre o tema, souberam aprofundar. A completar a nossa emissão, um depoimento do professor José Augusto França. Zé Povinho fez 100 anos em 1975 e toda a gente, ou muita gente, fala dele hoje em dia. Também é verdade que durante muitos e muitos anos de Zé Povinho não se falava, ou melhor dizendo, Zé Povinho não podia falar. Mas ele falou tanto e tanto, desde 1875 até 1925, 26 exatamente, que deixou uma imagem perfeita daquilo que ele pretendia ser, daquilo que ele era realmente, uma interpretação ou uma maneira de assumir fraquezas e forças do povo português, ou melhor dizendo, e mais certamente, do povo lisboeta. Isto é, de um povo que não era peixe nem carne, que não era exatamente cidade, que não era já campo, e que via nesta franja em que a cidade de Lisboa, que é a capital de Portugal, durante muitos e muitos anos viveu, da qual talvez tenha saído agora, não para melhorar exatamente, mas por vícios de consumo. A verdade é que essa figura meio rural, meio urbana,
com a sua barba a passa-piolho, a sua jaleca, o seu chapéu breguês, mas vivendo sempre